pessoal, tudo bom? Hoje é 31 de outubro e a gente vai falar um pouquinho sobre o significado desse dia, né? Que muitos chamam de Dia das Bruxas. E eu estava começando a gravar e a luz se foi, um vendaval tá aí fora, então, mas vamos lá porque eu preciso fazer isso agora, né? Então, no dia 31 de outubro, as pessoas, olha aí, a luz chegou. As pessoas começaram a entrar nessa de estar comemorando o Dia das Bruxas e virou uma coisa de folclore. E tem gente que diz que não, que deve ser o dia do Saci. Então, mas vamos dar uma esclarecida nessas coisas, né? O dia 31, de outubro, ele está relacionado ao calendário celta, a comemoração dos 3 dias, né, que os celtas festejavam o Samhain, né, que quer dizer assim o último dia do ano, como se fosse a virada do ano. E esses 3 dias, essas 3 noites do dia 31, dia 1º e dia 2 de novembro, seriam os dias onde portais seriam abertos e era permitido que os mortos e os vivos pudessem conviver na mesma dimensão. É claro que com o passar dos anos e a cultura celta muito erradicada ali na região da Irlanda, né? E com a vinda do catolicismo e toda aquela parte histórica que a gente conhece, quem não conhece pode pesquisar um pouco mais, da imposição, né, do catolicismo, as coisas começaram a ganhar outras formas. Mas os celtas, né, e todo mundo que foi preservando essa história, essa cultura, continuou, né, nas comemorações. Depois, com a vinda do catolicismo, eles adaptaram as coisas, né? Isso nós estamos falando do hemisfério norte. No hemisfério sul, a gente estaria comemorando aqui hoje a entrada da primavera, as flores, né? A vida nova, a fertilidade, seria esse o caso. Porém, nós temos um calendário baseado na Igreja Católica, que diz que no dia 1º, né, e no dia 2, temos o dia de Todos os Santos e o dia de Finados, que seria dedicado aos mortos. É tudo muito misturado, né? E a gente muitas vezes comemora as coisas sem saber, né? Então não tem nada a ver com Saci, viu, gente? Não tem nada a ver com folclore. O Saci é outra coisa. Para nós é um elemental. O Saci é um elemental que vive nas nossas matas e florestas e a gente teria mesmo que cultuar até para preservar as nossas matas e florestas. Bom, nesse dia 31 também a gente tem que rememorar, né, todos os acontecimentos com o passado que tem a ver com as bruxas, mas aqui no caso falando de tudo que foi de perseguição às mulheres que sabiam manipular ervas ou sabiam manipular elementos ou energias, né? Todas essas mulheres foram extremamente perseguidas e toda vez que elas saíam das regras que o catolicismo colocou, elas eram consideradas bruxas e foram torturadas, mortas, né? Sofreram perseguições horrorosas, né? Muitas delas na fogueira, né? E seus esqueletos, inclusive, serviram para erguer paredes e enfeitar igrejas, né? Que a gente pode ver até hoje lá em Évora, né, em Portugal, tem essa presença muito forte disso. Eles nunca explicaram direito o que era aqueles esqueletos lá, né? Mas a gente, com a nossa sensibilidade, consegue saber que ali muitos morreram ou pelas pestes ou pelas doenças, tal, mas muitos por acusações de que eram bruxas, né? Isso tudo muito ligado ao poder, muito ligado à aquisição de propriedades, né? Foram milhões de mulheres que foram perseguidas e mortas. As mulheres, aliás, sempre foram muito
perseguidas, toda vez que elas quiseram assumir o seu papel dentro de uma sociedade, elas sempre sofreram, né? E até hoje, na nossa sociedade moderna, elas são acusadas, são desmoralizadas, sempre pelo lado sexual, pelo lado de que elas são frágeis, ou então que elas são incompetentes, coisas assim. E, na verdade, as bruxas é que são as grandes mães, né, da alquimia e da química moderna, né, porque elas sempre foram as mulheres que fizeram as curas, as mulheres que se dedicaram às ciências ocultas, que até hoje são extremamente excluídas, né, e não são consideradas como fontes de sabedoria, que são as ciências ocultas, né. E por toda essa carga de preconceito, essa carga de perseguição, de medo, também, né, as mulheres tiveram uma perseguição muito marcante, que foi aquela que aconteceu em Salem, que era um distrito, um povoado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e nesse povoado, né, que nós temos que entender que também sofria disputa de terras pelos ingleses e franceses. Algumas meninas tiveram sensações paranormais e ninguém sabia explicar o que era aquilo, e foram acusadas, e elas acusaram mulheres de bruxaria, e foi um horror. Foram 2 anos de perseguição, de destruição de uma comunidade, e teve cerca de 200 mulheres acusadas de bruxaria, famílias destruídas, perderam suas plantações, suas aquisições de propriedade, e claro que alguém se beneficiou com isso, e 20 delas foram enforcadas, jovens, né, sem provas nenhuma. Teve até uma criança de 4 anos que foi testemunha de acusação. Então, foi uma coisa assim surreal que aconteceu em Salem. E isso foi no ano de 1600 deixa eu ver direitinho, 693, 92, 1692 e 1693. Esse episódio de Salem é muito interessante para a gente ter conhecimento, porque quando você acusa pessoas, né, simplesmente porque elas vão no contraditório daquelas coisas que você não conhece, porque nós todos somos aprendizes nessa vida e nós não sabemos de tudo, né? Então, quando você vai nessa acusação, sem provas, você corre o risco de ser muito injusto. Então, a história só reconheceu a injustiça há bem pouco tempo, né? Do que foi feito com essas moças lá em Salem. E a gente fala, mas isso foi há muito tempo. Não, gente, não foi há muito tempo. O tempo no universo é tão diferente da contagem que a gente imagina, que está muito presente ainda na nossa cultura e na nossa memória, no nosso subconsciente, o medo do oculto, o medo do morto, o medo daquilo que a gente não conhece, né? E é sempre mais fácil acusar o outro, né? De que ele é o mal, é sempre mais fácil. E também serve para a gente prestar atenção como quem tem poder sabe manipular isso, manipular o medo, manipular a acusação sem provas, manipular através dos seus interesses de propriedade, de riqueza, de ganância. Mas hoje a gente tem que comemorar que é o Dia das Bruxas. Mas quem são essas bruxas de hoje? Essas bruxas de hoje são essas mulheres corajosas, essas mulheres que vão à luta, são essas mulheres que enfrentam desafios poderosos para poder criar seus filhos, né? Conseguir se formar numa faculdade, conseguir exercer suas profissões. Essas são as nossas bruxas de hoje. As mulheres que sabem exatamente o seu papel no mundo. E eu sou uma bruxa.
uma bruxa com muito orgulho, uma mulher que sabe um pouquinho da manipulação de ervas e de energias, e tô aí na caminhada e na jornada para aprender tudo que, né, eu preciso para poder evoluir. E eu queria também lembrar que o Dia das Bruxas não é só no dia 31, ele vai até o dia 2, que é o dia do finados aqui para nós, dentro do calendário católico. Mas no calendário celta também era o dia dos finados, no dia 2. E é um momento para a gente agradecer todas as nossas ancestrais, lembrar das nossas mulheres maravilhosas que nós tivemos na nossa vida, sabe? Naquelas mulheres que a gente não conhece nem a história, que foram nossas tataravós, tetravós, sabe? São mulheres que a gente não conhece a história e elas eram extremamente importantes para que um dia a gente estivesse aqui. E elas passaram para nós através do nosso DNA, da nossa consciência, do nosso registro acástico, né? Da nossa memória quântica. Elas passaram para nós todo o conhecimento necessário para que a gente esteja aqui hoje. E fazendo nossas bruxarias para o amor, para a saúde, para a prosperidade, né? Para que todo mundo consiga, né, evoluir dentro desta encarnação com muita qualidade. Então eu desejo para vocês ótimo Dia das Bruxas. Não esqueça de fazer uma oferenda bem bacana para a mulher que você talvez nem tenha conhecido e que veio antes de você na sua família e que te trouxe toda essa energia mágica, né, que está presente na sua vida, na vida de mulher que você é. Bênçãos encantadas.